O que é um título para começo de história? O que é um título? O título é um papel que dá um direito para alguém de receber alguma coisa. Esse direito só pode ser exercido se a instituição existe, se tem lastro, se realmente aquele título é verídico, é real. O que os golpistas fazem? Tem muita gente que vende precatórios. Eu vou entrar nos precatórios para dar um exemplo para o Nilson entender. Olá, tudo bem? Neste vídeo, contamos com a participação do Dr. Fábio André Malco, advogado especializado em direito tributário e criminal. Este é um trecho extraído da live no canal Desmascarando Mentiras, onde, por meio de Guilherme Boldal, o doutor dedicou cerca de 3 horas respondendo às perguntas do público sobre as operações. Aqui, destacamos as questões principais relacionadas aos títulos, pois esses são os supostos ativos que os estelionatários utilizam como base para construir narrativas sobre operações financeiras. O Dr. Fábio André Malco empregou uma linguagem de fácil compreensão ao esclarecer sobre negociações envolvendo títulos históricos, LTN, TDAs e precatórios. Esta é uma oportunidade única, pois estamos diante de um profissional que é autoridade no assunto, abordando o tema de maneira mais detalhada e estabelecendo paralelos com o golpe das operações. Aproveite, assista até o final e descubra o que é verdade e o que é mentira. Tá. O Nilson perguntou aqui, ó, nenhum tipo de operação existe. Tem um conhecido que tem um título alemão de 1924 que está na mesa do Canadá. Ele também não vai receber, ou vocês se referem só a quem comprou aportes e bolões, né? Nilson, eu digo para você uma coisa, nenhuma dessas operações, títulos não sei da onde, do Canadá, nenhuma delas são reais, nenhuma delas. A menos que eu consiga pegar esse título, ligar para a instituição que emitiu. Um título de 1924, o que está fazendo até agora esse título? O pessoal confunde muito essas questões com precatórios, por exemplo, né? O que é um título para começo de história? O que é um título? O título é um papel que dá um direito para alguém de receber alguma coisa. Esse direito só pode ser exercido se a instituição existe, se tem lastro, se realmente aquele título é verídico, é real. O que os golpistas fazem? Tem muita gente que vende precatórios. Eu vou entrar nos precatórios para dar um exemplo para o Nilson entender. O que é um precatório? O precatório é uma dívida de um órgão público. Às vezes o órgão público ele é condenado num processo criminal, num processo judicial, e ele precisa pagar determinada quantia para uma pessoa. Só que esse órgão público ele tem fila de pagamento, ele não pode simplesmente, foi condenado, tem que correr pagar. Não, ele tem uma fila de pagamento que ele tem que executar. E ele não pode passar ninguém na frente dessa fila. Então, como ele não vai poder pagar naquele momento, ele emite o que se chama precatório, que a pessoa vai entrar na fila e quando chegar a vez dela, ela vai começar a receber. Porque nem sempre o dinheiro que o órgão público tem é suficiente para pagar as dívidas dele. Isso é um precatório. Da onde que surge? Ele surge de um processo judicial. Só depois que o processo judicial é transitado em julgado, só depois que termina todo o processo, é que fica constituído o direito de receber e daí é emitido esse título. E as pessoas compram e vendem esses títulos, o direito. Isso é uma coisa legítima. O que acontece? Tem golpistas criando papéis, que são os papeleiros, criando documentos e muitos até entrando com ações contra órgãos só para criar os documentos, porque daí quando alguém que é um pouco mais leigo ou que não entende bem do assunto vai consultar, numa primeira consulta ele até percebe que existe um processo que lastreia aquele título, que dá origem para aquele título. Nessa primeira consulta até percebe, mas quando ele abre o processo, ele vê que está só começando a discussão ainda. Pode ser que tenha o direito, pode ser que não tenha, pode ser que ganhe o direito de pagar, pode ser que não ganhe. E só o fato de ter o registro lá na justiça, ele já diz que aquele título já existe e sai vendendo para todo mundo. Mesma coisa para esses títulos do estrangeiro. Todos esses títulos aí, o que é? Os papeleiros criam isso daí, criam um papel qualquer e saem nessa expectativa das pessoas receber. Então, esse negócio de mesa, não sei o quê, mesa de pagamento, isso aí é tudo
balela, é tudo o que eles estão contando para vocês para tentar receber dinheiro de vocês. Como é que você descobre se isso é verdade ou não? Começa descobrindo através da diferença entre o que você está pagando e a promessa do que você vai receber. Eu vi um cidadão aí, o Marlon, de Curitiba, dizendo, estimulando o pessoal a dar R$100 para uma certa pessoa, um tal de Paulo, dizendo que com esses R$100 ele receberia 5 bilhões de reais. Gente, olha a diferença. Olha a diferença. R$100. Aquela senhorinha que mora lá na casinha humilde dela, simples, ela vai tirar R$100 da aposentadoria e vai receber 5 bilhões de reais. O que é que suporta isso? Da onde que surge isso? Não existe operação no mundo que dê um lastreamento, que dê origem para tanto dinheiro assim. Eles venderam, pelo que eu vi num vídeo aí, Will, mais de 2.000 cotas dessa brincadeira. Eles levantaram mais de R$200 mil em poucas horas. Isso é um absurdo, as pessoas têm que perceber isso daí. Tem que começar a ver, gente, se eles estão me oferecendo algo que é muito grande, muito superior ao que eu estou pagando, você não pode querer achar que você vai receber aquilo ali. Então, respondendo a pergunta do Nilson, para não me alongar, todos esses títulos que o pessoal está vendendo, você vai poder perceber que você dá uma quantidade ínfima de dinheiro, Nilson, e aí você recebe um valor extraordinário. Para quê? Para fazer você dar o dinheiro de uma vez, dar o dinheiro na hora. Às vezes você está dando R$100, R$50, R$20, e você vai receber bilhões. Pode parecer nada para você, R$10, R$20, R$50, R$100, mas como eles vão vender para 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, no montante eles arrecadam muito dinheiro. E aí eles ficam enrolando vocês e dizendo que vai sair semana que vem. É isso que está acontecendo, tá? Exatamente. O Hulk falou aqui que é exatamente o que a malandra da Beatriz, a Beatriz Abitala de Brasília, está fazendo. Ela está vendendo precatórios, né? Exatamente. O que é a venda de precatórios? Só para vocês entenderem. Eu sou advogado, eu sou criminalista, mas eu também sou tributarista, né? Eu tenho especialidade nas duas áreas. Então, eu atuo dentro do meio empresarial. Eu defendo empresas que passam dificuldades com o fisco, com a fazenda, que devem impostos, que precisam pagar seus impostos. Quando eu tenho um cliente que ele precisa, ele quer contestar um imposto que ele acha que ele não deve, o que nós fazemos? Às vezes, eu preciso dar uma garantia para eu poder entrar com o processo, para poder contestar aquela dívida que o meu cliente acha que não deve. Muitas vezes, o meu cliente, a gente vai entrar com esse processo até mesmo para ele poder ganhar tempo, para ele conseguir ganhar um pouco de fôlego, se reestruturar e pagar a dívida dele, enfim. Mas para entrar com um processo desse, muitas vezes eu preciso dar uma garantia para o Estado, uma garantia para a Justiça, dizendo, meu cliente não vai pagar agora, a gente vai contestar isso aqui, mas eu deixo isso aqui como garantia, tá? Se ele perder, isso aqui é do Estado, tá? Como garantia. Então, ele pode dar bens, ele pode dar cartas de fiança de banco, ele pode dar um monte de coisas como garantia. E ele também pode dar títulos de dívida do próprio órgão que está cobrando ele. Então, por exemplo, um governo estadual que está cobrando um ICMS, que é um imposto estadual, ele emite os precatórios dele, porque o que é o precatório? É a fila de pagamento. Então, ele sabe que ele deve, ele perdeu na justiça, então ele tem a dívida, ele inscreve o precatório, inscreve na fila para receber. Aí ele emite aquilo ali. A pessoa que está com o precatório, que está com aquele título, ele vai acabar recebendo. Vai levar um certo tempo para ela receber. Às vezes, essa pessoa aceita vender esse título, o direito de receber essa dívida, por valores muito abaixo do valor do título. Mas o que é um valor muito abaixo? Nós estamos falando de 50% de desconto, nós estamos falando de 60% de desconto, 70%, às vezes até menos que 50%. Mas jamais uma diferença de 5 bilhões para R$100, que é o que o pessoal está falando aí.
O que que eu oriento o meu cliente a fazer? Vamos comprar alguns títulos de dívida desse estado, desse órgão que está te processando, ou que nós vamos nos defender, e vamos usar esses títulos, seja para dar como garantia, ou até mesmo para pagar a dívida, porque se o Estado tem que pagar, né, aquela dívida, e ao mesmo tempo o meu cliente tem uma dívida para pagar para o Estado, se o meu cliente passa a ser dono do que o Estado tem a pagar, eu encontro as contas e mato uma coisa com a outra. Essa é a negociação de precatórios que existe. São pessoas que têm a receber do Estado, seja dos estados ou do governo federal, elas têm valores a receber e elas vendem para outras pessoas por um valor abaixo, porque elas não querem esperar todo o tempo que vai ter que esperar para receber a dívida. Às vezes a pessoa, quem vai receber é os filhos dela, só ela já não vai nem receber aquilo ali. Então ela vende por um valor mais baixo para o empresário ou para alguém que pode negociar isso, e esse alguém transforma isso em dinheiro, quitando dívidas, oferecendo como garantia. Essa é a negociação de precatórios. Não existe esse negócio de precatório onde você põe R$100 e vai receber 1 milhão, 5 bilhões. Às vezes um cliente meu compra lá 10 milhões de precatório, ele paga 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, vocês estão entendendo? Então, assim, a diferença entre o que ele está pagando e o valor que está inscrito naquela cédula de crédito não é tão grande assim quanto o que o pessoal está enganando vocês. Se alguém oferecer para você alguma coisa, dizendo que você vai pôr R$100, R$1.000 que seja, para ganhar 1 milhão, para ganhar 100, para você colocar R$1.000 para ganhar R$10.000, você pode saber que isso aí não está certo. Pode saber que dirá R$100 para 5 bilhões que nem o cidadão ali estava vendendo esses dias. Tá? Exatamente. E sobre os títulos da TDA, título da dívida agrária, é basicamente na mesma pegada, né? É um título, por exemplo, eu tenho uma fazenda, aí o governo ele quer passar uma estrada ali na minha fazenda, aí ele vem com, tipo assim, desapropriação da minha terra, né? E aí ele também emite uns títulos que eu posso futuramente pegar um dinheiro, né? Basicamente. Veja só, tudo que te dá direito a valores, ele pode ser transformado em título. Sim. O que é o dinheiro? O dinheiro, a cédula de dinheiro, ela nada mais é do que uma nota promissória. Sim. É uma nota promissória. Né? Então, tudo que te dá um direito a valores pode ser transformado em título. Acontece assim, por exemplo, uma empresa, pode ser até uma empresa rural, por exemplo, uma empresa que explora o agronegócio, ela resolve que vai começar a safra dela. O que ela vai fazer? Essa empresa ela pode emitir debêntures, ela pode ir atrás de banco para conseguir financiamento. O que são isso? São maneiras das empresas se financiarem. Então, qualquer empresa, ela pode ou ir para um banco e pegar um empréstimo, ou, desde que ela respeite algumas regras, ela pode emitir alguns títulos, que daí tem o seu nome específico. Tem as regras que não vale a pena entrar aqui. Mas qualquer empresa pode fazer algum tipo, desde que respeite as regras, algum tipo de situação. Esses títulos que ela faz, eles podem ser negociados entre as pessoas. Não acontece muito a negociação entre pessoas, mas é muito, muito comum acontecer a negociação entre bancos, por exemplo. Um banco compra título do outro, uma seguradora vem e segura, faz um resseguro daquilo ali. Então, um seguro nada mais é do que isso também. Então, tudo que possa criar valor pode ser transformado em papel, que é como se fosse o dinheiro impresso. Esse papel, que pode ser uma nota promissória, pode ser uma LTA, pode ser qualquer tipo de papel, desde que siga a legalidade, esse papel pode ser negociado, tá? Hoje tem muito pouco título, já praticamente não existe mais, que era o título ao portador. O que é o título ao portador? O detentor daquele papel passa a ser o dono. Isso dava muito problema, porque as ações mesmo, antigamente, ações de empresas, que são pedacinhos de empresas, elas eram ao portador antigamente. A pessoa que tinha ações de empresa, ela tinha o papel mesmo e ela guardava no cofre dela aquela ação. Se vinha um ladrão e roubava aquilo ali, ela perdeu a ação.
ela perdia tudo que ela tinha, assim como se vem alguém e rouba o teu dinheiro, você perde o teu dinheiro. Então, o dinheiro que a gente tem, a cédula de real, nada mais é do que um título ao portador, aquele que estiver portando é o dono. Antigamente, os títulos eram assim. Hoje em dia, praticamente não existe mais esse tipo de título. Por quê? Porque existe o mercado financeiro, porque existe a Bolsa de Valores. Você pode ver que hoje em dia até o ouro você negocia na Bolsa de Valores, até mesmo as commodities, que são a soja, o milho, você negocia na Bolsa de Valores. O que você negocia? Você só negocia o direito àquilo ali, e a Bolsa de Valores, ela apenas anota quem é o dono. Assim ninguém pode roubar você. O banco serve da mesma forma. Antigamente, todo mundo tinha que ter a cédula de dinheiro em casa. É um título ao portador que você estocava na tua casa. Com o banco não precisa mais, ele fica lá guardado no banco. Ninguém rouba você, a não ser que você vá lá e faça o Pix ou que invada a sua conta. Então, houve mais segurança. Essas pessoas estão se aproveitando, estão tentando fazer as pessoas achar que existe título ao portador ainda, que ela pode entregar um papel e aquilo ali vai dar um direito. Ainda existe, por exemplo, nota promissória, alguns títulos que são muito pouco usados, que também dá para negociar. O próprio cheque, que hoje quase ninguém usa o cheque mais no Brasil, também é um título que pode ser ao portador, né? Mas esse tipo de título, tudo isso daí, letras de câmbio, etc., tudo isso daí é golpe. Se não der para você negociar numa instituição financeira ou para você ligar para uma instituição financeira e perguntar se aquilo ali é verdade, gente, instituição financeira, eu não estou falando do Banco Central, eu estou falando do banco da tua cidade aí. Vai lá no banco, fala com o gerente, qualquer gerente que você conhece, que você vê, entra no banco, pede para falar com o gerente, mostra para ele e pergunta se aquilo ali é verdade. Ele já vai descobrir já que não é verdade. É 2 minutos que ele precisa para descobrir que não é verdade aquilo ali. Depois que você sair do banco, vai na delegacia. Daí ali você vai conseguir resolver o problema. Aí tem a narrativa também que eles falam que é o Banco Mundial que vai pagar. O Banco Mundial, ele trata com pessoa física? Não existe isso. Eu vi um monte de coisa. É Banco Mundial, Gesara, Nesara, Aliança. O que é essa aliança? Redenção. Redenção. Ah, não, é a redenção. Né? Então, assim, tudo isso são narrativas. A pessoa, o golpista, geralmente, a pessoa que ela é experiente nisso, ela precisa fazer o quê? Ela precisa dar um ar de credibilidade. Então, eles trabalham muito com o mistério, né? Eles trabalham muito com o mistério. Não, eu não posso falar, eu estou proibido, eu estou em, em NDA. Eu assinei uma NDA. O que é um NDA, para quem não sabe? É um contrato de confidencialidade. Se ele tivesse assinado e fosse confidencialidade, ele não estava falando com você e nem vendendo o título para você. Tá? Então, se ele está falando e está vendendo, ele está rompendo o contrato que ele assinou. Então, assim, isso daí tudo dá aquele ar de mistério e evita ele ter que ficar te dando explicações. Qualquer pessoa que vai te propor um negócio, seja, isso eu falo para os amigos corretores, foi por isso que eu acabei acompanhando isso daí, qualquer um que vai te propor um negócio que diz que tem um comprador com um ativo que você tem, qualquer um que não consegue te dar informações sobre essa pessoa, a chance de ser um golpe é acima de 90%. Tá? Hoje no meu escritório, como é que funciona? Chega um cidadão para nós e ele fala assim, eu tenho um comprador para uma fazenda, eu tenho um comprador para uma usina ou para uma área extensa de terra, de madeira na Amazônia, seja onde for. Chegou para o nosso escritório com isso, a primeira coisa, a gente dá um formulário de perguntas para ele responder. Geralmente ele já não consegue responder as perguntas porque ele não entende o que está escrito ali nas perguntas. Já começa por aí. Não que a gente está menosprezando o colega, mas a gente vai fazer esse colega entender que se a pessoa que está com ele, porque sempre tem alguém atrás, se ela não consegue dar essas informações mínimas para ele, sobre o suposto pretexto de que, dando essas informações, nós vamos tomar o cliente deles, geralmente esse é o medo deles, se ele não consegue dar o mínimo de informação para você, pode ter certeza que ou ele é um golpista ou ele está sendo enganado por um, que é o que a maioria acontece. Se você for ver, Will, nessas situações, às vezes a pessoa que está vendendo o aporte ali, ele até não está tanto de má fé.
Às vezes ele ainda está numa fase que ele ainda meio que acredita no negócio. Muitas vezes ele ainda ele está dependendo já financeiramente daquilo, porque ele ficou com a vida tão focada naquele negócio que ele já não faz mais dinheiro para sobreviver. Então ele precisa que as pessoas deem dinheiro para ele. E aquilo ali vira um vício. E ele começa com essas narrativas mirabolantes, dizendo que ele não pode dizer, não pode falar, dizendo que é muito segredo, que daí tem os obscuros que vão aí, estão tentando atrapalhar, isso tudo é bobagem. Esses dias eu vi um cidadão dizendo que o presidente americano era o Trump ainda, para você ter uma ideia. Mas que a mídia não quer que a gente saiba, hein? A mídia não quer que a gente saiba. Voltando à questão dos precatórios, aqui um dos administradores perguntou aqui, eu acabei esquecendo de fazer a pergunta. Ele falou assim, em relação aos precatórios, o proprietário pode vendê-los de forma fragmentada, como ocorre nos aportes do golpe das operações, ou apenas realizar a venda da transferência completa do titular? Depende de cada situação. Eu vou usar como qualquer outro título. Vamos pegar uma casa. Você pode ir lá e colocar 3, 4 pessoas como proprietário dessa casa? Pode. Se aquele título ele tem origem, por exemplo, num processo judicial, você pode ir lá no processo judicial, habilitar 3, 4 pessoas, colocar lá junto o contrato de compra e venda e dizer que essas pessoas aqui compraram esse direito que está em discussão ou que já foi consolidado, eles compraram esse direito aqui nessas proporções aqui. Se tem um processo judicial, tudo é possível. Tudo que é mensurável, tudo que tem valores, você pode fragmentar e dividir entre pessoas, desde que você faça do jeito certo, no local certo, né? Você consegue fazer isso sem problema nenhum. É muito comum, por exemplo, principalmente no imobiliário, às vezes a gente entra com uma ação de uso capião. O que é uso capião? A pessoa mora na residência, ou no sítio, ou na fazenda, ou na casa, ela mora há muitos anos. Aí você entra com um processo na justiça para pacificar essa posse que ela tem. Quer dizer, até tem um outro proprietário, até tem possíveis herdeiros de muitas décadas atrás, mas essa pessoa já está há 10 anos, 15 anos, 20 anos, então a justiça dá a ela o direito, se ela tem a posse mansa e pacífica, que a gente fala, dá a ela o direito de documentar essa terra para que a partir daquele momento seja dela. Começou o processo, às vezes demora esse tipo de processo, no meio do processo ela vende a terra, ela vende o imóvel. E às vezes a pessoa que comprou, às vezes são 2 ou 3 pessoas, não tem problema. A gente faz um instrumento de compra e venda, ela vende o direito que está sendo discutido naquele processo. Aí eu vou lá e habilito essas 2, 3, 4, 5 pessoas como os novos interessados por aquele título, os novos donos daquele título. E às vezes a pessoa compra num risco, sabendo que não sabe se vai sair ou não vai sair, no final não ganha. Pode acontecer, né? Então, tudo que é passível de, bem a grosso modo, lógico, tem que olhar cada situação, mas tudo que é passível de ser mensurado, dá para fragmentar em mais proprietários, desde que você crie os documentos e registre nos lugares corretos, seja na justiça, um cartório, alguma coisa assim, mas é possível sim. Acho que você já respondeu a pergunta aqui na segunda parte, porque ele fala assim, quais são os passos legais apropriados para assegurar que todas as partes envolvidas cumpram com os termos do acordo? Primeiro tem que entender se esse acordo realmente é sobre algo que existe. Esse é o primeiro ponto. Às vezes você está comprando um direito de algo que está sendo discutido ainda, se esse direito existe ou não. Segundo, você tem que documentar isso nos canais competentes. Às vezes, documentar num cartório, lavrando uma escritura pública de compra de posse apenas, né, de direito. Às vezes, você entra e documenta isso dentro do próprio processo. Geralmente, esse tipo de coisa está rolando na justiça, está acontecendo na justiça. Aí fica mais fácil, você entra com o seu advogado, com os documentos corretos e pede para ser reconhecido como o novo proprietário daquele título, daquela situação lá. Tudo isso é possível de fazer. Então, tem os seus momentos também para fazer. Depende muito de cada caso. Se é um bem, uma terra ou até mesmo um título, tem os lugares certos para você fazer esse registro.
Por exemplo, nada mais diferente do que negociação de ação de empresa. Né? Quando você vai comprar as ações de uma empresa, você compra na Bolsa de Valores. Lógico, as ações estão fragmentadas e tem um mínimo ali, a partir dali você não divide mais. Mas é para não virar bagunça. Mas você, dentro daquele mínimo ali, você pode comprar quantas você quiser. A empresa não é registrada na Bolsa, como é que faz? Então, você tem que fazer um contrato, que é um contrato, uma alteração contratual, ir lá na junta comercial e registrar na junta comercial, que é lá que a empresa está registrada. Lá você atualiza com os novos proprietários. Tudo é a mesma coisa. A única coisa hoje, assim, no Brasil, que ainda dá para transferir pela posse mesmo, é o dinheiro em espécie ali. Né? Então, eu tenho uma nota de R$100. Se eu entregar ela para o Will, quem é o dono dos R$100? É o portador, é quem está com esse bem na mão. Né? Então, passa a ser ele o dono. Se ele tomar de mim também, ele é o dono, porque está com ele, estão entendendo? A maioria das outras coisas, você consegue registrar num órgão competente. Então, tem que ver o que você quer registrar e ver qual é o órgão que você tem que fazer o procedimento. Bacana. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para fazer. E já passou de 2h30, a live foi bem rápida. Nem vi. Você gostaria de deixar o seu canal do YouTube? Você tem um canal no YouTube, né, Fábio? Eu tenho falado o seguinte, Will, eu não tô procurando evidência, nem estou procurando propaganda, nem cliente, nem nada. O que eu gostaria mesmo de deixar é um recado para os amigos corretores de imóveis. Sim, muito bom. Os amigos corretores de imóveis, o pessoal que está perdendo tempo, que estão prejudicando as suas vidas com esse tipo de situação, comecem a ser um pouco mais cético com as coisas. As suas famílias estão passando necessidade, os seus entes queridos estão passando necessidade, vocês perdem credibilidade, né? Então, começa a olhar mais ali em volta de você, das tuas coisas, e começa a buscar um pouco mais de entendimento sobre os negócios que você está fazendo. Se precisar de auxílio, ajuda, a gente ajuda, né? Até nem cobra, tá aí para ajudar mesmo. Né? Nós temos aí, até nos meus escritórios, eu tenho um percentual de coisas que a gente faz de graça aí para o pessoal mesmo. Mas, assim, a grande maioria dos problemas você se livra com bom senso. Só bom senso. Vale o mesmo recado para os aportados. Como é que eu, que não tenho instrução, que não sou advogado, não sou alguém esclarecido, pelo menos não sobre esses assuntos, as pessoas têm diversos tipos de inteligência, mas sobre esse assunto eu não entendo, como é que eu vou saber se eu estou caindo num golpe ou não? Começa vendo qual é o benefício que estão te oferecendo. Se o benefício é alto demais, quase certeza que é um golpe. Se alguém está te pedindo R$100 para te devolver R$1.000, é muito provável que é um golpe. Eu não estou nem falando de R$100 para receber 5 bilhões de reais. Eu estou falando de R$1.000. Eu estou falando de R$200, de R$300. Triplicar o teu capital é o sonho de todo mundo. E é no sonho da gente que os golpistas prosperam. Então tem que tomar cuidado. E quem tem familiares, tem amigos, não se estressem, não briguem, tenham entendimento e paciência que as pessoas elas estão ofendidas, elas estão com medo, elas querem que seja realidade, mas com o tempo as decepções vão se acumulando e as pessoas começam a perceber. E aí os argumentos começam a entrar. Da mesma forma que eu vim hoje, participei com vocês, se tiver corretores para vir participar, tiver outros profissionais, venham dar os seus depoimentos, venham conversar, porque essas nossas conversas é que vão se somando e vão tirando as pessoas daquele mundo imaginário de que um dia elas vão receber. Todo mundo é especial, todo mundo tem alguma coisa que pode contribuir, mas você não precisa receber alguns trilhões para você se sentir especial. Começa fazendo a sua boa ação, que é entregando a justiça a essas pessoas.
e a partir daí vai ajudar a tua igreja, vai ajudar a tua família, vai fazer obra de caridade, vai fazer o que for necessário, que daí você realmente vai conseguir ver que você já vai se sentindo melhor, né? Então é só isso mesmo que eu queria dizer, Will. Os meus canais estão aí, meu nome é público, joga no Google, pessoal, se quiser. Eu não falo sobre operações, eu faço vídeo mais técnico voltado para a minha área, né? Um ou outro ali sobre alguma coisa sobre os corretores e tal, eu acabei fazendo alguns anos atrás. Mas eu faço geralmente voltado para reforma tributária, coisas mais técnicas. Mas se alguém tem interesse, pode, claro, consultar. É só digitar meu nome, vocês acham, tá bom? Tá.